Fala aí, pessoal. Nessa videoaula eu vou continuar a falar com vocês um pouco mais sobre funções derivadas de funções vetoriais, tá certo? Então, para isso, eu trouxe um exercício aqui, que foi um exercício que foi cobrado no AP, né, 2015-2, no segundo semestre, né, de 2015, que diz o seguinte para a gente, tá? Seja C a curva parametrizada pela equação vetorial. Aí ele te dá aqui essa equação vetorial, alfa de t igual a 1 mais cosseno t, 2 mais 2 seno t, tal que t pertence ao intervalo de 0 a 2π. Nessas condições, na letra A ele pede, encontre a equação cartesiana de C. Tá? Na letra B ele vai pedir para você encontrar a equação vetorial da reta tangente à curva, a curva C, que passa pelo ponto P de coordenadas 1, 4. E na letra C ele pede para você exprimir o comprimento de C como uma integral, mas aí ele diz aqui para você não calcular, tá? Sem calcular a integral. Quando ele está pedindo para você sem calcular a integral, é porque provavelmente ia dar um trabalho fora de série para calcular, ou talvez você nem conseguisse somente utilizando técnicas aí que você viu no cálculo 2, tá certo? Então vamos lá. Você nota também nesse exercício, que eu já havia falado antes, né, no vídeo sobre parametrizações, que parametrização nunca vem sozinho. Tá? Esse aqui é um exemplo de que não vem sozinho. Tá? O item A e B, na verdade o item A, né, você resolve usando só parametrização, mas o item C você já tem que usar derivada e aquela coisa toda, né? E no item C você vai ter que resolver utilizando integrais, cálculo de integrais, né? Para calcular o comprimento da curva. Tá certo? Então vamos determinar aí essa parametrização, né? Ou melhor, a equação cartesiana dessa curva, tá? Às vezes também ele pode pedir para você, né? Nesse caso aqui ele não pediu, mas ele poderia dizer para você identificar qual é a curva, tá? Que não teria problema algum. Olha só, o procedimento padrão aqui, quando o cara te dá uma parametrização, para você encontrar a equação cartesiana dessa curva, né? Você chega e chama aqui de x e aqui de y. Tá? Eu já vi até, né, quando eu fiz um resumo lá na primeira aula sobre parametrizações, eu comentei alguma coisa disso, dei uns exemplos bem triviais mesmo para você poder alcançar a ideia. E aqui a gente vai determinar então a equação cartesiana dessa curva. Tá? Então como que eu faço para poder determinar? Chamei de x aqui e de y lá. Então ó, sejam, melhor dizendo, x igual a 1 mais o cosseno de t, tá? E y igual a 2 mais 2 seno de t. Tá claro? Então, o que eu vou fazer aqui? A ideia é a seguinte, usar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Então, eu vou isolar aqui o cosseno. Dessa equação aí, né? Então, ó, assim, temos. O que eu vou obter daqui, ó? Dessa equação aqui, eu posso escrever que cosseno de t é quem? X menos 1, tá certo? Eu já vou elevar ao quadrado aqui, para o negócio ficar bem bonito. Cosseno ao quadrado de t vai ser quem? X menos 1 ao quadrado. Tranquilo? Então eu tenho aqui a equação I. Daquela equação ali, dessa equação, y igual a 2 mais 2 seno de t, eu posso escrever o seguinte, ó. Vê se você concorda. Eu posso escrever que 2 seno de t vai ser igual a y menos 2. Tá claro? Passei esse 2 aqui para cá. Esse 2 que está multiplicando o seno de t, eu posso passar ele para baixo ali, dividindo. Então, o seno de t vai ser y menos 2 dividido por 2. O que eu faço aqui? Vou elevar ao quadrado. Seno ao quadrado de t vai ser igual a quem? Y menos 2 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, daqui eu vou obter que seno ao quadrado de t vai ser quem? Y menos 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. E assim eu obtenho a equação 2i. Tá? D, I e 2i temos. Tá? É só somar. Você tem aqui, ó, x menos 1 ao quadrado
mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 vai ser igual a quem? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Só que a gente sabe muito bem que para todo t real, né, o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t é igual a 1. Tá? Isso é aquela propriedade lá fundamental da trigonometria. Né? Então a gente tem esse resultado aqui. Conclusão. Eu tenho que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Tá claro? Então aqui, ó, para poder terminar o item A, como que a gente conclui? Daí, o que eu vou obter? X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Se ele me pedisse para identificar a curva, ele não pediu, mas eu vou identificar aqui, isso daqui é o quê? É uma elipse, tá certo? De centro 1 e 2, tá? Então esse exercício aí, esse item A, né, na verdade foi um exercício aí de geometria analítica, tá? Não tem nada de cálculo aí nessa parte, beleza? Então vamos resolver o item B. O item B já é um pouquinho mais avançado. Então veja só, o item B, a gente tem lá, né, que alfa de t era quem? 1 mais cosseno t, 2 mais 2 seno t, tal que t pertence ao intervalo de 0 até 2π, tá claro? Essa daqui é a parametrização da minha curva. O que ele está pedindo no enunciado do item B? Ele está pedindo para a gente encontre a equação vetorial da reta tangente à curva C, que passa pelo ponto P. Tá? Então, eu já fiz até um exercício parecido. Para encontrar isso daí, eu aconselhei você a seguir alguns passos. Tá? Então, ó, o primeiro passo aqui é o seguinte. Tá? Ele me deu um ponto P de coordenadas 1, 4. Eu tenho que encontrar, tá, um T0 lá no meu domínio, um T0, um ponto T, tá certo? Tal que, quando eu fizer, né, esse alfa de T0, eu obtenha o ponto de coordenadas 1, 4. Tá certo? É o primeiro passo a encontrar esse T0. Porque depois eu vou precisar calcular a primeira derivada nesse T0, tá, para poder fazer, para determinar a reta tangente. Então o primeiro passo é, vamos determinar T0 pertencente ao domínio da minha parametrização, tal que alfa de T0 seja justamente o ponto P que ele me deu, tá? Que ele disse que ele quer que eu encontre a equação da reta tangente, né? A curva que passa pelo ponto P. Esse ponto P, tá certo? É um ponto que ele está na minha elipse, tudo bem? Se você substituir esse ponto de coordenadas 1, 4 aqui, ó, você vai ver que vai dar exatamente como resultado isso daqui, tá certo? Ó, x igual a 1, 1 menos 1, 0 ao quadrado, vai dar 0. 4, 4 menos 2, 2, 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 4 dá 1, tá certo? Então, quando nesse tipo de exercício, esse ponto P que ele dá para você é um ponto sobre a curva. Poderia ser um ponto fora. Se fosse um ponto fora, eu também talvez conseguiria determinar uma tangente à elipse. Só que aí já não utilizaria, de repente, essas técnicas aqui do cálculo. Ou talvez até utilizasse, né? Eu não parei nem para pensar numa situação dessa. Mas, geralmente, o que acontece, ele pede no ponto que pertence à curva. Tá certo? Então, por isso eu posso escrever essa igualdade aqui. Alfa de T0 igual a P. Tá?
Daí, o que eu vou obter? Alfa de T0 igual a P vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha parametrização, vai ficar 1 mais cosseno de T0, tá? 2 mais 2 seno de T0 igual a P. Só que P eu sei que tem coordenadas 1 e 4. Tá? Dessa igualdade aqui, eu vou obter um sisteminha. 1 mais o cosseno de T0 vai ser igual a quem? 1. 2 mais 2 seno de T0 vai ser igual a 4. Tá? Desse daqui eu obtenho que cosseno de T0 é igual a 0, porque 1 menos 1 vai dar 0. Tá? Aqui eu obtenho que 2 seno de T0 vai ser igual a 4 menos 2, que vai dar 2. Então, seno de T0 vai ser igual a 2 dividido por 2, que vai dar 1. Tá? Qual o T0 que satisfaz essas duas, né, condições aí no intervalo de 0 a 2π? Né? A gente consegue ver facilmente que esse T0 aqui vai ser igual a quem? Se você colocar aqui, né, no lugar desse T0, π sobre 2 e π sobre 2 aqui, as duas equações são satisfeitas. Tá certo? Então a gente tem que lembrar, para poder resolver coisas desse tipo, a gente tem que lembrar um pouco de trigonometria. Tá? Então aqui você repara que T0 tem que ser quem? π sobre 2. Tranquilo? Se eu fizer, né, cosseno de π sobre 2, aqui eu vou obter 0, que é cosseno de 90. E seno de π sobre 2 igual a 1. Beleza? E com isso daí eu determinei então o meu T0. Tranquilo? Feito isso, o segundo passo é fazer o quê? Vamos determinar alfa' de t, tá? A primeira derivada dessa função vetorial e alfa' de t0, que no caso vai ser alfa' de π sobre 2, tá? Você lembra que esse vetor aqui é o vetor tangente à minha curva. Tá certo? É o vetor tangente nesse ponto aqui, π sobre 2. Tá? Então vamos calcular isso. Alfa' de t, daí alfa' de t vai ser quem? Primeira derivada dessa função aqui. Derivada de 1 é 0. Derivada do cosseno, menos seno de t. Tá? Derivada de 2 é 0. Derivada do seno é cosseno, mas tem um 2 multiplicando, então vai ficar 2 cosseno de t. Tá claro? Tal que t pertence ao intervalo de 0 até 2π. Beleza? Feito isso, eu tenho condições aí de calcular, então, o meu vetor tangente ali naquele ponto, tá? Assim, o que eu vou obter? Alfa' de π sobre 2 vai ser igual a menos seno de π sobre 2 e 2 vezes o cosseno de π sobre 2, tá? Aqui você nota que eu deixei em radianos, você tem que deixar esse troço em radiano, tá? Não vai botar graus aqui não, senão o negócio vai desandar tudo para lá. Então assim, sempre coloca em radianos. Sempre que você trabalhar cálculo, nunca bota em graus, tá? Sempre em radianos. Então aqui, ó, seno de π sobre 2, seno de 90 vai dar 1. Então aqui vai ficar menos 1. 2 vezes o cosseno de 90. Esse aqui é 0, né? Então vai ficar 2 vezes 0. E o vetor tangente vai ser quem? Menos 1, 0. Esse aqui é o vetor tangente à minha curva
quando t0 é igual a quem? π sobre 2. Ou ainda eu posso dizer que esse é o vetor tangente à minha curva no ponto de coordenadas 1 e 4, tá certo? Que é esse ponto aqui. Feito isso, eu tenho condições aí de determinar então a minha reta tangente, tá? Que é o que ele está pedindo, né? Então, no terceiro passo, é a reta tangente. Tá? Como que eu determino essa reta tangente? Eu sei que a minha reta tangente é uma coisa desse tipo aqui, tá? R de lambda igual ao ponto que eu tô considerando, tá? Mais alfa' de t0, que eu já sei quem é, que multiplica quem? O parâmetro lambda, tá certo? Isso daqui a gente sabe lá da geometria analítica. O que eu tenho que ter na geometria analítica para determinar uma reta? Tanto no R2 como no R3. Eu preciso de um ponto e preciso do vetor que dá a direção dessa reta, o chamado vetor diretor. O vetor diretor dessa reta é quem? Alfa' de t0. Beleza? Então, R de lambda vai ser quem? O ponto P de coordenadas 1, 4, mais esse alfa' de t0. Você nota aqui que no caso t0 é π sobre 2. Então, esse é alfa' de π sobre 2, que é quem? Menos 1, 0, que multiplica a lambda. Tá? Essa daqui é a equação vetorial aí da minha reta. Se você quiser melhorar um pouquinho a cara dessa reta aqui, você ainda pode escrever assim, R de lambda igual 1, aqui vai ficar 1, aqui lambda, menos 1 vezes lambda vai dar menos lambda. 4 mais 0 vezes lambda, ou seja, 4. Tal que lambda é um número real. Essa daqui é a equação vetorial da nossa reta, né? É a equação paramétrica que é tangente à curva quando t0 é π sobre 2. Tá claro? Então, beleza. Com isso daí, a gente tem condições agora de resolver o item C. Você lembra que no item C, ele pedia para a gente encontrar, exprimir, melhor dizendo, o comprimento da curva, né? Então você lembra que a fórmula é assim: comprimento de curva é igual a integral de A até B da norma do vetor tangente dt. Tá claro? Pois bem, a gente sabe já, né? Só para relembrar aqui, a gente tem que a nossa alfa de t era quem? Era 1 mais cosseno t, 2 mais 2 seno de t. Então a gente consegue obter facilmente o vetor tangente derivando aqui, derivada do cosseno menos seno, né? Derivada desse daqui, aqui menos seno, né? Porque a derivada de 1 vai dar 0, né? Aqui eu tenho, vai zerar e aqui vai ficar 2 cosseno de t. Isso daí a gente já tinha realizado anteriormente, então não tem nenhum mistério. O que eu preciso aqui é a norma desse vetor. Norma de alfa' de t é a raiz quadrada de quem? Menos seno de t ao quadrado mais 2 cosseno de t ao quadrado, tá? Então a norma de alfa' de t nada mais é do que menos seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado de t, 2 cosseno de t ao quadrado vai dar 4 cosseno ao quadrado de t. Tá claro? Lá no gabarito não tem essa... A resposta não está desse jeito porque deram uma arrumada na resposta aqui, nessa norma. Então, ó, só vou ajeitar ali para poder ficar parecido com o gabarito. Estava assim, seno ao quadrado de t. Vou separar aqui, vou escrever cosseno ao quadrado de t mais 3 cosseno ao quadrado de t. Então, norma de alfa' de t vai ser quem?
A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então vai ficar 1 mais 3 cosseno ao quadrado de t. Tá? Isso daí tá tranquilo. Eu não vou precisar calcular essa integral, então não tem mistério. Eu só tenho que saber aqui quem é A e quem é B, né? Mas aí, como o intervalo, né, ele varia de 0 até 2π, não preciso nem me estressar para fazer conta nenhuma, né? O A é 0 e o B é 2π. Tranquilo? Com isso a gente consegue calcular o comprimento da curva que foi parametrizada com essa função aqui, né? Com essa função vetorial. Você nota que isso daí te daria, né, o comprimento de quê? O comprimento de uma elipse. Tá? Então aqui, essa integral C, que é a integral de 0 até 2π, da raiz de 1 mais 3 cosseno ao quadrado de t dt, tá? Essa daqui é a resposta para o nosso problema. Tá? Só uma observação aqui, que isso aqui é o comprimento da elipse. Tá? Então, o comprimento da elipse é dado por essa integral aqui. Beleza? Com isso daí, a gente conclui esse vídeo, tá? Espero que também tenha ajudado a clarear aí alguma coisa mais sobre parametrização, porque essas questões sempre vêm, né, junto com ela, vem essa parte da parametrização, tá? E espero que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu? Um grande abraço para todo mundo aí.